sempre vai ser maior se os nossos desejos de conquistas forem maiores. Vamos aqui fazer aqui uma reflexão, uma analogia. Se eu quiser comprar uma bicicleta, eu preciso trabalhar um determinado tempo, não é isso? Para levantar o dinheiro. Se eu quiser comprar uma moto, eu preciso trabalhar menos ou mais? E se eu quiser comprar um carro, menos ou mais? É aí que nós temos que entender. Conforme a nossa expectativa, como o nosso desejo de conquista, maior vai ser o nosso esforço e as nossas lutas. Então, não desanime. Mas não está chegando, não está chegando. Não, está chegando sim. É apenas o processo. Deus nos dá a direção de vitória, mas não dá o que nós vamos passar no processo para a conquista. Mas Ele já garantiu que a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Nós somos herdeiros de Deus. E nós vivemos mesmo pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa... Aí, outra vez. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a esperança, a expectativa. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. É que nós acabamos de cantar. Mas creia mesmo e não duvide, nem murmure na hora do embate. Nós vamos chegar lá. Mas o mar está fechado. Deus vai dar uma estratégia. O mar vai se abrir. Você vai passar. Deus não faz acepção de pessoas. Ele nos coloca à prova para ver se nós já estamos preparados para alcançarmos aquilo que nós desejamos na nossa vida. Todos nós temos planos, todos nós sonhamos, todos nós desejamos vencer. Agora, como o crente vence? Vence clamando ao Senhor, vence buscando a Deus, vence obedecendo ao Senhor. E eu quero aqui colocar para você alguns princípios que nos faz chegar à vitória. Primeiro princípio é a obediência. Veja que Moisés chama a atenção de Josué e diz: presta atenção nessa palavra, obedece esta palavra, para você se conduzir bem, não sai da linha. Por quê? A obediência é um princípio divino, daqueles que estão dispostos a estar debaixo da bênção de Deus. Ninguém está debaixo da bênção de Deus sem ter obediência à sua palavra. Para dizer, eu estou debaixo da bênção, eu tenho que obedecer. Aí sim, estou debaixo da bênção, estou debaixo da promessa. Porque Deus nos traz estes ensinamentos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 29. Quando Pedro foi indagado acerca de obedecer às autoridades judaicas, aqueles homens que regiam ali o templo religioso, eles disseram: nós não queremos mais que você fale neste nome de Jesus. Nós não queremos mais que vocês preguem aqui a respeito do nome de Jesus. Nós queremos que vocês saiam de Jerusalém e não falem mais do nome de Jesus. O que Pedro respondeu para eles na parte B do versículo? Importa, o que importa, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa muitas vezes nós obedecemos aos homens e não obedecemos a Deus. A gente inverte a situação. Por quê? Porque se eu não fizer o que o homem está mandando, nossa, eu vou ter prejuízo. Por isso que eu sempre digo que o que disputa o coração do homem com Deus não é o diabo, é o lucro, é o dinheiro. E a pessoa prefere obedecer os homens do que obedecer a Deus e deixar de receber algum benefício. Será que não vai ser uma estratégia tão terrível do anticristo, quando ele, nesse novo reset mundial,
que logo vai acontecer. O dinheiro vai digitalizar. Vocês já estão sabendo disso, né? Diz que agora, o ano que vem, nós já vamos ter um novo dinheiro. O nosso real chamará Drex. E vai ser um por um. Um real, um Drex. E tudo digitalizado. Nós não vamos ter mais controle da nossa finança. Tudo vai estar ao controle do governo. Mas eu vou poder fazer as transações, até enquanto ele deixar. Porque se eles clicarem um botão, foi embora. Você não vai ter mais espécie, não vai ter mais papel de garantia. Tudo é virtual. E se o anticristo, nesse instante, impõe, você só vai poder comprar o alimento para sua casa, para os teus filhos, se você aceitar o número do processo agora. O número do processo é 666. Nas costas da sua mão ou na sua testa. Você já parou para pensar nisso? Como é que nós vamos enfrentar? Nós acabamos de cantar esse louvor, que eu disse que ele é muito forte. Não importa o que virá. Importa sim. Tem muita coisa sendo jogada ao léu em nome de louvor, mas na realidade a gente passa sem perceber, apenas cantando e não pensando no que está sendo dito. Venha o que vier, haja o que houver. Então, nós vamos ter um tempo determinado para depositarmos tudo que a gente tem em real numa conta bancária. E quem não depositar, aquele dinheiro fica... Vocês já viram histórias passadas de gente que guardou dinheiro na mala, embaixo da cama, em celeiros, e quando morreu, depois os filhos foram achar, o dinheiro já não valia mais nada, porque já tinha mudado 3, 4 vezes de nome. É a mesma coisa. Não vai ter como nós dominarmos. O que nós precisamos? Ter uma intimidade com Deus, estarmos aliançados com Deus, porque num tempo determinado, nós vamos estar sendo colocados à prova real. Pastor, é assim. Só que o Senhor diz, nós acabamos de ler aqui, o obreiro estava falando, o obreiro Paulo, né? Os passarinhos não semeiam, nem colhem, e contudo o vosso Pai Celestial alimenta. Eu creio que aqueles que estão no Senhor serão supridos, serão alimentados, serão socorridos em tempo oportuno. Isso são para aqueles que obedecem a palavra. Não vai ser para todos. Lembra quando Elias decretou lá a Acabe, não vai chover? Deus mandou ele se esconder no riacho de Querite. Lá ele ficou. Os corvos levavam comida para ele, pão e carne, e ele usava a água do riacho para beber. Deus tem provisão para tudo. E quando acabou lá, Deus proveu para o outro lado, num lugar que ninguém achava que poderia. Nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. Por isso nós temos que obedecer. Todas as vezes que Deus falou a um profeta, falou a um servo, decretou alguma coisa, aconteceu num tempo que Ele determinou. Não é nós que determinamos o tempo, não é os homens. Quem determina tempo é Deus. Então nós temos que adorá-lo com toda a força do nosso coração e dependermos dele. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pensa nisso. Pensa que essa palavra é muito forte. Olha aqui, Colossenses capítulo 3. Obediência agora entre pais e filhos. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei aos vossos, pois fazê-lo é grato, é justo diante de Deus. Obediência. Filhos que não obedecem ao pai, não está dentro da palavra de Deus. A obediência de Deus não muda, os princípios de Deus não mudam, são eternos. As gerações mudam, a imposição de mudança cultural, ensoberbece e traz desobediência.
Quando os filhos respeitavam o pai, tomava a bênção, beijava a mão. Quem lembra disso? Hoje, não estão chamando nem de senhor, nem de senhora mais. Por quê? Porque agora é outro tempo. A palavra de Deus não mudou. A influência maligna mudou os corações. E isso tem causado distanciamento. Isso tem causado esfriamento do amor. Falta de relacionamento dentro do lar. E entre a família. Olha aqui, no versículo 22 de Colossenses 3. Está falando sobre os servos. Servos, obedecei em tudo. Está lá? Isso. Vós, servos, obedecei aos vossos, segundo, não servindo só de aparência. Você quer vencer? Quer continuar vencendo? Quer conquistar a vitória? Vem um novo ano aí. Como nós vamos vencer? Fazendo aquilo que é certo, obedecendo aquilo que está proposto e não negligenciando, não só fazendo para os outros ver. Tem gente que só trabalha quando o patrão está na empresa. É isso que Deus está falando. Tem gente que cultua a Deus só quando o pastor vem na igreja. Tem gente que vem na igreja para o pastor ver que ele está. Nunca faça isso. O pastor não pode te salvar. Você tem que vir na igreja para adorar Jesus, para ter comunhão com os irmãos, para falar: Deus fala comigo, Espírito Santo me enche de poder e graça. Você não pode vir por causa de alguém, você tem que vir por causa de Jesus. É por Ele, para Ele todas as coisas. Eu estou aqui por causa de Jesus. E porque Jesus me amou e me perdoou, eu quero amar você e perdoar você. Porque fui sustentado, quero dar sustento a você. Porque é um Deus fiel e amoroso, é o nosso Pai. Obediência, servos, obedecei em tudo. Está falando aqui, ao vosso Senhor segundo a carne, ao seu patrão. Quando você trabalha e se esforça mais do que aquilo que está sendo pedido, os outros vão dizer: é mesmo um puxa-saco do patrão, é assim que as pessoas falam, né? Esse aí quer se aparecer. Faça como para o Senhor, esquece dos outros. Porque quem não sabe cuidar bem das coisas dos outros, nunca vai ter as suas. A palavra de Deus que diz isso. Porque às vezes você diz: quando eu for um patrão, eu quero fazer isso. Quando você for, você tem que aprender a ser servo primeiro. Senão você não vai ser, nem poder ser um patrão. Isso que a palavra de Deus está dizendo. Obedece, servos. Hebreus 13, 17. Outro a respeito de obediência. Obedecei. Está aí? Olha lá. Hebreus 13, 17. Revista e corrigida. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Obediência à liderança espiritual. Se o pastor está falando, obedeça. Se o líder do departamento está falando, obedeça. Não desfaça de alguém que está investido de uma autoridade, seja ela secular, seja ela religiosa. Respeito é bom e agrada a Deus, e é princípio divino. Olha aí então a palavra de Deus: obedece às autoridades espirituais. Porque quando nós vamos orar, se a gente vê rebeldia, se a gente sente aquele desprezo, aquele desconsolo, não é? A gente sente que às vezes as pessoas passam, nos olham de atravessado, e ficam assim umas coisas tão ruins que Satanás coloca no meio, né? Porque falam mal, porque pensam mal. Repreende isso do teu coração, que quando a gente vai diante de Deus orar e lembra dessas coisas, é tão triste.
Você não sabe como é triste para um pastor orar e lembrar do rosto de cada um dos membros, principalmente daqueles que estão com o rosto amargo, com cara de, vamos considerar, de um réu, de um juiz, de alguma coisa que quer. Mas a gente sabe que isso não está na pessoa. É o espírito maligno que toma conta dos pensamentos e faz mudar até a aparência da pessoa. Cuida disso, filhos, cuida disso. Porque Satanás tem se levantado contra a igreja. Ele quer arrebentar com a igreja, ele quer exterminar com a igreja. E aonde que ele vai levantar confusão e contenda e embaraço? No meio da igreja. Então se atenha em observar os princípios para você continuar vencendo. Obedece às autoridades espirituais. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A atitude de reconhecer, reconhecimento, atitude de reconhecimento, ela evidencia a humildade e disciplina o coração. Tem gente que não tem reconhecimento, que não reconhece nada, que é tão egoísta, não é? Que acha que chegou por causa das suas forças, ou por causa da força do seu braço, da sua conta bancária. Está onde está, porque sozinho chegou. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém alcança patamares superiores sozinho. Nós precisamos de outras pessoas. E quando nós reconhecemos, como nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, alcançamos misericórdia e graça, alcançamos salvação. Mas quando reconhecemos que pessoas na nossa vida nos ajudou, nos fortaleceu e tem nos guiado, nós mostramos ao nosso coração disciplina, porque o coração é soberbo, o coração do homem é vaidoso. Eu cheguei, eu fiz, eu sou, se não for eu, se eu não fizesse. Cuidado com estas palavras. Deus te deu a oportunidade para você, para te recompensar, não para fazer você ficar vaidoso, não para fazer você ficar soberbo, não. Quando você diz para os outros, a mão desta pessoa me ajudou, a bênção desta pessoa me ajudou, este ministério me ajudou, aquele pastor me ajudou, fulano me ajudou, eu estou indo bem porque Deus me abençoou. Isso é dizer, acalma coração, você não chegou aqui sozinho e nem vai alcançar sozinho. É porque existem pessoas que estão com você, que abençoam você, que vai estar com você em todos os instantes. Aproveita a tua chance. É hora de você fazer e não de se envaidecer, mas disciplina o teu coração com o reconhecimento. Quem te deu a oportunidade? Entre tantos, Deus escolheu você. Desde o útero, entre milhares, Deus fez você chegar. E agora Ele te capacitou para isso. Glorifique a Deus. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Reconheça a autoridade. Reconhecimento da autoridade mostra humildade e disciplina o nosso coração. Olha aqui, Tiago capítulo 4, no verso 6. Na parte B, diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Todo soberbo será abatido por Deus, mas todo o que se humilha
debaixo da potente mão de Deus. Acata os princípios. Quando falamos em humilhar, não é se desvalorizar, é estar debaixo da obediência dos princípios divinos. Humilhamos debaixo das mãos do Senhor, acatamos aquilo que Deus coloca como princípio para a nossa vitória. É uma estratégia, nós temos que fazer. Em Tiago também, nesse mesmo capítulo, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Quando nós reconhecemos isso, tomamos esses princípios, falamos, puxa vida, se eu estou, é porque Deus me capacitou, é porque Deus me escolheu, é porque outros me consagraram, é porque outros me abençoaram. Nunca se ensoberbeça. Guarda muito isso no seu coração. Um outro ponto para nós avançarmos e termos uma vida bem-sucedida e alcançarmos vitória é a generosidade. É sermos pessoas generosas. Generosidade é transbordar na vida do próximo. Generosidade é transbordar no reino de Deus. Uma pessoa generosa não é só aquela que dá alguma coisa física, mas aquela também que dá espiritualmente. Dá o seu tempo para ouvir. Ora pelas pessoas. Visita alguém. Leva o nome do Senhor. Isso é ser generoso. É dar daquilo que tem dentro de você. Faz transbordar aquilo que é bom que está dentro de você. Seja generoso com o próximo. Seja generoso no reino de Deus. Reparta aquilo que Deus tem te dado. É a palavra de Deus, princípios que vai me levar à vitória. Mas se eu for egoísta, tudo que eu receber, eu guardar para mim, e eu não vou repartir com ninguém, uma palavra dessa que você está recebendo, compartilha lá com a tua casa, com os teus amigos. Ouvi uma palavra ontem que Deus falou a respeito de vencer, que eu tenho que observar alguns princípios, e ser generoso é um. Generosidade, transbordarmos na vida de pessoa. Deus sempre promove o futuro dos generosos. Diga isso, Deus promove o futuro dos generosos. Eu vou ler na versão revista atualizada, Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. A gente faz uso desse versículo quando a gente vai consagrar as nossas ofertas. Questão da generosidade. O que está escrito? A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Por quê? Porque ela está transbordando. Ela está fazendo aquilo que é um princípio divino. Então, se nós aplicamos o princípio divino, nós recebemos o benefício da promessa de Deus. Leva-nos à vitória. Leva-nos à vitória. Eu vou antecipar aqui por causa do tempo. Mais um princípio. Esse princípio é fundamento para a vida de um filho de Deus. Você pode afirmar, eu sou um filho de Deus? Então esse fundamento é muito exclusivo para nós. O princípio é santidade. Santidade nos leva à vitória. Diga isso, santidade me leva à vitória. Santidade é fazer aquilo que agrada ao Senhor, agrada a Deus. Andar com prudência nos relacionamentos. Nós vimos isso lá no começo, quando Moisés fala com como é que é o texto aqui? Josué, está fugindo aqui. Moisés fala com Josué, para ele andar em santidade, obedecer, porque então prosperarás, e você vai se conduzir bem no seu caminho.
Tem gente que perde a vitória porque não se conduz bem no seu caminho. Se alia com pessoas, se ajunta com pessoas que não têm o mesmo pensamento, que não têm o mesmo Deus, que não têm as mesmas convicções espirituais. E a palavra de Deus já tem orientado que comunhão tem as trevas com a luz, que comunhão tem os ídolos com o templo de Deus, que comunhão tem o justo com o ímpio. Mas você às vezes prefere mais estar com o ímpio e ainda diz: Deus me livre de estar junto com o irmão. Deus te livre. Está equivocado. Olha a palavra de Deus. Princípios de santidade. Hebreus 12, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não seguirmos a paz com todos, se nós não nos alinharmos com pessoas boas, nós vamos nos frustrar, nós vamos perder a bênção. A carnalidade rouba seu projeto. Mas eu tenho um projeto, eu estou fazendo isso, estou pensando isso, eu quero alcançar. Mas a carnalidade rouba o seu projeto. Mas a santidade blinda a execução. A carnalidade rouba o projeto, mas a santidade blinda a execução. Já está escrito que o planejar é do homem, mas a última palavra vem de Deus. Não adianta você ter bons projetos, está tudo certo, mas viver uma vida de carnalidade, de práticas mundanas, associando o espiritual com o natural e dizendo que não tem importância, andando com pessoas que não têm temor a Deus e achando que está tudo certo. Lá no princípio, Moisés já estava falando com Josué: preste atenção, Josué, para quem você vai dar ouvido? Preste atenção com quem você vai andar. Você tem que se policiar para andar bem, para não ser roubado. A carnalidade rouba o projeto. Diga isso: a carnalidade rouba o projeto, mas a santidade blinda a sua execução. Quando você está vivendo em santidade, os teus projetos nas mãos de Deus está blindado, porque Deus vai cuidar. Satanás não vai enfiar o bedelho, tu não vai perder a oportunidade, as bênçãos vão vir sobre a tua vida e vai dar certo. Mas como é que estão os relacionamentos? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más amizades, as pessoas que não têm a mesma visão espiritual com você. Às vezes Deus quer fazer um milagre na tua vida, e você é orgulhoso, você é resistente, não compartilha com os outros, mas compartilha com um ímpio. Seu sonho, seu projeto, sua expectativa, como é que você vai fazer? Isso você deve conversar com Deus. Conta para Deus os teus sonhos, os teus projetos, não para o ímpio. Conta para Deus. Se relacione bem com Deus. Se relacione bem com aqueles que amam você. E Provérbios 16, verso 3, para nós concluirmos. Provérbios 16, verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos, os teus planos, os teus projetos serão estabelecidos. Confia no Senhor os teus planos, os teus projetos. Confia no Senhor. Faça tudo com sabedoria e entendimento.
Tudo que você estiver planejando, coloque diante de Deus. Peça a Deus. Pense em todas as circunstâncias, para depois não se arrepender e dizer: puxa vida, eu não devia ter feito isso. Porque se nós pedimos, Deus vai conceder. Mas às vezes nós somos insatisfeitos, não sabemos o que nós queremos. Temos que pedir: Espírito Santo, me dá direção, é isso mesmo que eu preciso fazer? Se eu fizer isso, eu não vou me decepcionar. Pede, Deus vai te dar a direção. Confia no Senhor as tuas obras, os teus planejamentos, coloca diante de Deus. Fala: Senhor, eu preciso da tua bênção e da tua direção. E nesses princípios, apenas nesses, o Senhor vai te levar à vitória, porque Ele vela pela sua palavra. Você pode dizer: Deus cuida de mim?